Salve progressistas! Eu sou o Clayson. Muitas vezes as pessoas perguntam, professor, mas o que vai acontecer com a Jovem Pan depois que o Bolsonaro perder as eleições? E essa é uma pergunta que eu acho interessante, porque, na verdade, é assim, o Lula ele vai ganhar as eleições, se não for agora no primeiro turno, que eu espero que seja, no segundo turno. O Lula vai ganhar essas eleições. E é lógico, a gente não pode ficar com já ganhou, a gente não pode ficar... Aliás, a luz aqui, dá mais uma ajeitada na luz, aqui, só pra... Não sei, você melhorou a luz aí pra vocês? Temos luz agora aqui, em ordem aqui? Sabe, a gente não pode ficar no já ganhou, não pode entrar, tem que ir virando voto até o dia, né? Temos que conversar com as pessoas mais próximas. O aloprado não vai dar pra mudar o voto. O aloprado não. Aquele que fica o dia inteiro falando Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, aqueles que acreditam que o Bolsonaro vai ganhar as eleições, esse aí não tem como mudar, mas dá para conversar com as pessoas que de fato têm alguma visão mínima a respeito de uma realidade, e essas pessoas precisam entender que não dá para votar em Tebet, não dá para votar em Ciro. Tem que ser Lula no primeiro turno para a gente acabar de vez. A Quest fez uma pesquisa e disse que o sentimento do brasileiro é esse. 90% da população quer que a eleição se resolva no primeiro turno. 90%. Essa é a pesquisa da Quest. Então, é um desejo nosso. É o meu desejo, deve ser o seu desejo também. Então, vamos resolver as questões. E aí, essa pergunta, né? O que vai acontecer com a Jovem Pan? Olha, eu espero que a Jovem Pan, do ponto de vista de crimes daqueles que estão lá, que eles possam responder criminalmente pelos crimes que eles cometeram. Eu não vou aqui dizer para você que depois de uma vitória do Lula, que todo mundo tem que ser perseguido, que tem, sabe, eu acredito que a gente tem que entender as questões. Mas essa super conciliação, eu sou contra também. Aqueles que cometeram crimes têm que pagar pelos crimes que cometeram, e ponto final. Porque a gente tem engolido muito sapo aí, né? E agora são eles que vão engolir o sapo barbudo, como dizia o Brizola, né? As pessoas acham que esse termo que o Brizola usava a respeito do Lula era um termo pejorativo, e não, é porque na cabeça do Brizola, parte da elite brasileira teria que engolir um sapo muito grande, e um sapo barbudo, por isso que ele colocou esse apelido. Mas vamos nos ater à questão dos crimes, e esses que cometeram crimes que sejam punidos por isso. Você vai ver hoje aqui, é um exemplo dessa situação. Eu vou colocar um trecho aqui do vídeo da resolução que mostra as mentiras ditas por apresentadores da Jovem Pan. E isso é diário, e isso tem acontecido com uma frequência absurda. Então esses criminosos têm que pagar por isso, mediante a lei. Não só a favor de perseguição, nada, é só o cumprimento da lei, mais nada, só isso, cumprimento da lei. Eu vou trazer para você o trecho desse vídeo, mas antes eu tenho que lembrar, né? Já estava esquecendo. Eu tô aqui para te lembrar, dê o like no vídeo, se inscreva no canal. Sempre lembrando rapidamente, não atrapalha nada, a gente coloca aqui, ó, a gente coloca o nosso Pix aqui rapidinho também, que é para lembrar você que tem pessoas que ajudam a gente a manter o nosso trabalho, que são as pessoas que nos ajudam com o Pix. Tá no final do mês agora. É ruim para muitas pessoas, não é diferente para nós, final de mês é assim mesmo, mas são pessoas que nos ajudam. Então, por favor, se você puder, e se você quiser, nos ajude. A questão principal do vídeo que você vai ver agora aqui é que ali é dito o nome da pessoa, né, a responsável pela leitura. Ela diz que, ela fala o Vitor Brown, que eu não conhecia esse sujeito, mas aí depois eu associei a imagem ao nome, aí entendi. Fala sobre o Guilherme Fiuza e fala sobre a Ana Paula Henkel, a Ana Paula do vôlei. E eles mentiram descaradamente sobre uma série de questões. Falam sobre essa besteira, sabe, criminosa de ficar tratando o Lula como ex-presidiário, que ele não é um ex-presidiário. Fala sobre essa imbecilidade de dizer que ele não foi descondenado,
que, sabe? Então, assim, eu vou trazer para você esse trecho, a gente vai fazer uma breve reflexão sobre, mas presta atenção nos detalhes dessa resolução, mostrando e desmascarando esses apresentadores, que para mim são mentirosos, e todo mentiroso para mim é um canalha. Canalha. E não sou eu que estou dizendo que eles estão inventando e mentindo. Você vai ver dentro do âmbito do TSE. E é engraçado até que ali, na hora da leitura, ela diz assim, bom, eles falam que o Lula, o PT, enfim, que eles estavam fazendo um conluio com Vossa Excelência, que no caso ali é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Aí você... Olha o ponto em que chegam as coisas. Parece que eles falam o que eles querem e eles não se dão conta de que isso vai chegar até, obviamente, o próprio presidente do TSE. E aí eles falam que é um conluio, numa cara de pau. Ah, ele não foi inocentado. E aí começa essa situação de tentar mudar uma realidade que é imutável. A realidade está aí posta. A partir do momento que você anula o processo, isso significa que não existe mais processo. Se não existe mais processo, não existe acusação. E aqui no Brasil a coisa é muito simples, gente. Aqui no Brasil nós temos uma Constituição que diz: todos são iguais perante a lei e todos são inocentes até prova em contrário. Então, se não tem essa parte, se não provou o contrário, é inocente. Entende? Então, não é que o Lula foi inocentado, é que ele continuou inocente. Ele volta a ser inocente ou ele continua a ser inocente. Ele é inocente. Por quê? Porque não existe uma prova em contrário. É uma coisa simples de entender. Mas eu até acredito que eles entendam isso. Mas tem muita gente aqui no Brasil que é canalha, que quer mudar uma realidade que está posta. Veja o trecho desse vídeo que a gente vai explicar um pouquinho depois dele. O primeiro bloco fático são os comentadores Vitor Brown, Guilherme Fiuza e Ana Paula Henkel. E quais são as falas desse primeiro bloco fático que são questionadas nesse direito de resposta como, supostamente, fatos sabidamente inverídicos que ensejariam a concessão do direito de resposta? São comentários em torno do status processual do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Então, são comentários feitos por esses 3 jornalistas em que eles dizem que é falso afirmar que Luiz Inácio Lula da Silva foi inocentado. É essa expressão. Eles questionam muito o termo foi inocentado. Então, eles tecem comentários dizendo que os crimes não foram revogados, que a propaganda tenta ainda vender a ideia de que Luiz Inácio Lula da Silva é inocente, pois teria sido absolvido em todos esses processos. E aí eles dizem, apesar de estar solto há quase 3 anos, o petista não foi absolvido. Ele foi beneficiado por decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou a Vara Federal de Curitiba incompetente. Então, esse bloco fático gira em torno da possibilidade ou não de se dizer que é falso falar que Lula foi inocentado. E o outro bloco fático, senhor presidente, esse para mim mais delicado, que é um bloco fático em que os comentaristas insinuam que teria havido um conluio entre o coordenador de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, Randolfo Rodrigues, Vossa Excelência, senhor presidente, no contexto da aprovação daquela decisão, de decisões no inquérito das fake news. Então, aqui, as afirmações são falsas, conhecidamente falsas, todos nós já sabemos, Vossa Excelência já liberou a decisão, ela é pública, mas eles ainda assim fazem afirmações manifestamente, sabidamente inverídicas, altamente injuriosas, e amarram essas afirmações à campanha do representante. Então, eles dizem, um dos coordenadores da campanha do ex-presidente, ex-presidiário, alimentando o judiciário, constroem uma narrativa manifestamente fraudulenta. Observe essa última frase, constrói uma narrativa manifestadamente fraudulenta. Observe bem que ela deixa bem claro que é tudo uma enorme mentira. Então eles mentem com uma cara de pau,
revoltante. É revoltante o quanto são mentirosos. E não sou eu que estou dizendo, eu estou colocando o vídeo para você entender. Vitor Brown, Guilherme Fiuza e Ana Paula Henkel. Mas esses aí não são os únicos, não. O que está aqui é levantado especificamente nesse processo. Mas todos aqueles outros que lá estão, Augusto Nunes, todos os outros, eles sempre repetiram isso. Sempre. Eles falam a mesma coisa o tempo todo. E um concorda com, não, você tem razão, né? Zé Maria, você tem razão, meu companheiro, meu compadre, você tem razão mesmo, é isso aí. E tem mais, e aquilo, não sei o quê. Então eles falam a mesma coisa, a mesma mentira. Isso levando a população ao engano. Então tá aqui. É importante você ver isso dentro do âmbito do TSE, como que é a resposta. Manifestadamente falso. E, claro, ela coloca aqui a preocupação, inclusive, dessa invenção de um conluio entre Randolfo Rodrigues e o presidente do TSE, teorias de conspiração. Essa é a Jovem Pan. Ah, professor, mas o que vai acontecer? Bom, eu espero... Bom, nesse caso aqui especificamente é o direito de resposta, ok, foi concedido, é óbvio, né? Não tinha como ser diferente. Mas eu espero que num dado momento oportuno, esses mentirosos, e não só eles, como todos os outros canalhas que ficam utilizando rede social para ou canais do YouTube, ou mesmo sites, ou qualquer coisa assim, que entendam que eles precisam responder criminalmente por isso. Você não pode enganar o povo dessa forma, de uma forma tão imbecil, tão canalha. E aqui nós temos uma questão de falta de caráter também, porque eles têm conhecimento para poder entender que o que eles estão falando é uma mentira. Fica aqui para você a revolta nossa em relação a essa postura dessas pessoas que vão às redes sociais, que vão a veículos de comunicação mentir. Não falo exclusivamente da questão que nós estamos vendo, mas há uma referência também que a gente coloca aqui para você, para mostrar qual é o comportamento. A gente sempre, desde o começo, a gente sempre procurou alertar aqui, mas chega um determinado momento que você meio que perde a paciência, porque é revoltante. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. O que você acha que pode acontecer com a Jovem Pan e esses apresentadores depois que eles não tiverem mais o guarda-chuva do bolsonarismo e da extrema-direita? O que pode acontecer? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. Sua inscrição é fundamental para o nosso trabalho. Se inscreva no canal, ative o sininho, esteja junto com a gente aqui sempre para dar essa força. E olha, a gente sempre conta com a ajuda de pessoas que estão lá no nosso Apoia-se, que entendem a importância de estar no nosso Apoia-se, ajuda de pessoas que, por qualquer valor, nos oferecem aqui o seu Pix, né? Um valor pelo Pix, se você puder, né? Você pode nos ajudar pelo Pix. Se você puder e se você quiser, pode fazer agora aí, né? Pegar aí o seu celular, fazer a boa ação do dia e nos ajudar aqui. Grande abraço, até a próxima.